Boa noite a todos. Nós vamos iniciar nossa aula de hoje em continuação ao nosso tema, que nós estamos falando do encerramento do inquérito policial, né? Nós vamos falar primeiro na ação penal pública, depois falar na ação penal privada, tá? Ocorre que o caput do artigo 28, já com a nova redação com a lei anticrime, ele está suspenso por decisão do ministro Fux, né, que entendeu que o Ministério Público ainda não estava estruturado o suficiente para poder colocar em prática o caput do artigo 28, certo? Então, é uma mudança assim, bem radical do que está em vigência hoje e do que era para ter entrado em vigência em janeiro de 2020. Por quê? Porque no que está vigindo agora, porque não entrou em vigência por decisão do ministro Fux, então nós temos que aplicar o artigo 28 antigo, o caput, que fala que a autoridade judiciária que poderia determinar o arquivamento do inquérito policial. Já nesse novo artigo, não. A autoridade judiciária não se intromete em nada. Se o Ministério Público entender que for o caso de arquivamento de inquérito policial, ele vai comunicar a vítima, o investigado, a autoridade policial e vai enviar para uma das câmaras de revisão do Ministério Público, de acordo com a lei orgânica. Essa é a redação nova que não está em vigência, certo? Então, nós vamos falar da legislação que está em vigência, que é a legislação antes da reforma, o artigo 28 caput. Então, quando o delegado envia os autos de inquérito ao juízo competente, ele abrirá vista para o Ministério Público e o Ministério Público poderá tomar 3 decisões: requerer o arquivamento quando não se tiver prova da materialidade ou indícios suficientes de autoria, ele requer o arquivamento, requerer novas diligências, talvez ele não consiga ali naquele momento oferecer a denúncia, mas através de uma nova diligência da autoridade policial ele pode só obter os elementos faltantes. Então ele requer novas diligências nos termos do artigo 16. Ou ele oferece a denúncia se tiver os requisitos, pressupostos da denúncia, ou seja, indícios de autoria e a materialidade delitiva. Então, diante desses pressupostos, pelo princípio da obrigatoriedade, ele está obrigado a oferecer denúncia. Tudo bem que ele tenha a opinio delitis, mas diante da presença dos pressupostos, ele está na condição de obrigado a oferecer a denúncia pelo princípio da obrigatoriedade, porque trata-se de um crime de ação penal pública. Certo? Agora, se ele requer o arquivamento e o juiz entende que não é caso de arquivamento, e sim é caso de oferecimento da denúncia, o juiz discorda do MP, o MP requer o arquivamento. O juiz fala, não, mas isso aqui não é caso de arquivamento. Então o juiz remete ao procurador-geral. Se for no âmbito procurador-geral de justiça, no âmbito estadual. Procurador-geral da República no âmbito federal. E este irá deliberar. Se concorda com o juiz, ele mesmo oferece denúncia ou vai designar um outro promotor para oferecer. Ou se entender que o promotor está correto, não resta outra alternativa para o juiz senão arquivar. Então esse é o caput do artigo, é o artigo 28 que está em vigência. Mas o novo artigo 28 caput, que está suspensa a sua vigência por decisão do Poder Judiciário, ele é totalmente diferente.
termina essa função anômala do juiz. O juiz não vai funcionar nessa questão de discordar do MP com arquivamento, não. Quem vai determinar o arquivamento é o Ministério Público. Mas tudo bem, ele submete à Câmara de Revisão, que vai homologar o arquivamento ou não. A Câmara de Revisão composta por membros do Ministério Público de segunda instância. Então é por isso que não entrou em vigência, porque é necessário que se estruture o Ministério Público com essas câmaras de revisões, né, para que se possa colocar em prática o caput, né, do artigo 28. Então, se o Ministério Público entender que é o caso de arquivamento, ele determina o arquivamento, comunica a vítima, o investigado, a autoridade policial e envia para a Câmara de Revisão do Ministério Público, que poderá homologar o arquivamento ou não. Tá? E nesse caso, né, quando ele requer o arquivamento, a vítima ou seu representante legal poderá, se ele não o fizer, requerer, no prazo de 30 dias, que submeta à Câmara de Revisão. Ou a chefia do órgão público, quando o órgão público que for o lesado, pode também requerer que seja apreciada pela Câmara de Revisão. Mas tudo isso está suspenso, né? O que não está suspenso que é o artigo 28A, né? Que é a questão da não persecução criminal. Mas ainda está bem embolado ainda, porque esse aí nós temos os 5 primeiros incisos, depois nós temos o parágrafo 1º, parágrafo 2º com 4 incisos, salvo engano, e mais vai até o parágrafo 14º, só falando sobre isso. Então, o que seria essa novidade da não persecução criminal? Então, nos casos onde a pena mínima não ultrapassar 4 anos, isso levando em conta as causas de aumento e diminuição, a pena mínima não ultrapassar 4 anos, o promotor pode apresentar uma proposta de não persecução criminal. É lógico que não pode se tratar de crime de menor potencial ofensivo, porque aí não tem aplicabilidade. Aí tem aplicabilidade a transação penal do artigo 76 da Lei 9.099 de 95 e o artigo 89 da referida lei, que fala da suspensão condicional do processo. Né? Então, fora desses casos, onde a pena mínima não ultrapassar 4 anos, o crime não for cometido com violência ou grave ameaça, né? E o sujeito tenha confessado formalmente e circunstancialmente a prática delituosa. Então, o sujeito, para obter desse acordo de não persecução criminal, que é feito com o Ministério Público, necessariamente ele deve confessar a autoria do crime. E aí o promotor vai impor quais as condições que ele deve cumprir. Cumprindo as condições, o juiz vai homologar essas condições que foram impostas pelo Ministério Público, vai verificar a espontaneidade, né, e a voluntariedade do sujeito celebrar esse acordo de não persecução criminal, que é feito entre o Ministério Público, o investigado ou o réu e seu defensor. E aí o juiz vai homologar. Esse é o novo artigo 28A. Se o juiz verificar que aquelas condições são abusivas, ele vai mandar o Ministério Público refazer, né? Propor novamente as condições, se adequar às condições. Tá? Mas a grande questão dessa... Tudo bem que foi no sentido de desafogar o sistema carcerário, mandar para o cárcere somente as pessoas cuja a prática do crime são crimes graves, né? Mas também, de outro lado, ela obriga o sujeito a confessar o crime.
Por exemplo, a transação penal, a suspensão condicional do processo no juizado, nos crimes de menor potencial ofensivo, não discute o mérito. O sujeito pode aceitar a proposta do MP e não se discute se ele é culpado ou inocente, né? Porque não adentra no mérito. Agora aqui não, para o sujeito ser beneficiado com acordo, com esse acordo de não persecução criminal, necessariamente ele tem que confessar o crime formalmente e circunstancialmente. Quer dizer, depois ele não consegue cumprir as condições, o promotor oferece a denúncia, o processo volta a correr, ele já é réu confesso. Né? Então, a situação assim é de se pensar bastante, né? Nessa questão da necessidade da confissão para que seja aceito esse acordo de não persecução criminal, tá? Mas depois nós vamos falar mais sobre isso. Esse artigo é enorme, eu falei para vocês, ele tem do parágrafo, o caput tem 2 parágrafos, o 28A, ele tem 14 parágrafos e vários incisos. Então, um artigo enorme, precisa de um momento especial só para estudá-lo, tá? Mas fiz um panorama geral referente à mudança da não persecução criminal e a mudança do artigo 28, né? A questão do arquivamento do inquérito policial, tá? Porque aí tem o artigo 18, né, do Código de Processo Penal, que ele não foi revogado, né? Ou seja, mesmo se determinado o arquivamento, acatado o arquivamento, se surgirem novas provas no lapso prescricional, né, e se ainda não correu a prescrição, é possível que o Ministério Público ofereça a denúncia. Né, se surgirem novas provas dentro do prazo prescricional do crime, da regrinha lá do artigo 109, é possível que o Ministério Público ainda ofereça denúncia tranquilamente. Né? Então, o artigo 18º, ele ainda continua vigindo. Tá? E no que se refere à ação penal privada, o delegado também vai concluir o inquérito através do relatório. E aí ele vai mandar para o juiz competente. E aí o que acontece? Ação penal privada. Vocês requereram a instauração de inquérito. O delegado instaurou. Ele concluiu a investigação. O que ele faz? Ele manda para o juiz competente. E daí? O que acontece? Vamos, pessoal, vamos participar. Quem pode responder? O que acontece na ação penal privada? Vamos lá, pode responder. O que vai acontecer? Bom, a titularidade da ação penal privada é do ofendido ou seu representante legal, correto? E só inicia uma ação penal privada através de uma queixa-crime. Então, o juiz não vai te intimar para você, você tem que analisar o prazo de 6 meses da data do conhecimento quem foi o autor do crime. Ele não vai te intimar para isso. E nem vai te intimar falando que os autos estão lá no fórum. Mas eles vão ficar lá, aguardando, né, a sua ação. O que você pode fazer? Você pode, mediante traslado, pegar aqueles autos de inquérito policial, né? O advogado vai fazer a queixa-crime e protocola no Poder Judiciário. Tá? É o artigo 19º do Código de Processo Penal. Quem pode fazer a leitura, por gentileza? 19º.
Tá certo? Olha aqui, então o judiciário vai ficar inerte lá. Resta a parte interessada. Quem é a parte interessada? O ofendido ou seu representante legal. E aí, só através de advogado, ele vai propor uma queixa-crime. Tá? Então, ele vai usar aquele inquérito, né? Ele vai extrair aquelas cópias do inquérito policial para fundamentar a sua queixa-crime. Tá? Então, aplica o artigo 19º do Código de Processo Penal. Não, pois não. Sim, sim, sim. É isso mesmo. O requerente é o ofendido ou seu representante legal. Esses dois que têm legitimidade, é lógico. Ofendido ou CAD, cônjuge, ascendente, descendente ou irmão. Tá? Os mais remotos, aliás, os mais próximos excluem os mais remotos. Tudo bem? Aí ele, ou o próprio advogado, se tiver a procuração, se foi ele que requereu a instalação de inquérito, ele vai lá e requer, mediante traslado aquelas peças de informações lá do inquérito policial, e que vai alicerçar a sua queixa-crime. É ali que ele vai demonstrar que tem os indícios de autoria e de materialidade. Tudo bem? Então falamos o andamento do inquérito na ação penal pública e o andamento do inquérito na ação penal privada. Mas nós sabemos que esse inquérito ele vai instrumentalizar justamente trazer elementos para o titular da ação penal oferecer a denúncia ou a queixa, a depender de qual modalidade de ação penal. Certo? Só um detalhe que às vezes eu lembro que eu não falei e eu volto e falo. Quem leu o artigo 21 do Código de Processo Penal? Não pode fazer a leitura aí, por gentileza. Então, então poderá ser decretada a incomunicabilidade do preso nos termos do artigo 21. E aí fala que não se aplica ao advogado, né, de acordo com a Lei 8.906/94, a incomunicabilidade do preso. Mas até mesmo a incomunicabilidade do preso, depois da Constituição Federal, ela é questionável. Por que ela é questionável? Bom, porque o legislador ele não veda a incomunicabilidade do preso nem mesmo no estado de sítio. Então, se você for lá na Constituição, salvo engano, no artigo 139, se me falar na memória, é por ali, da Constituição Federal, que trata do estado de sítio, né, ele veda a incomunicabilidade do preso. Ora, se a partir da Constituição de 88, mesmo em situação excepcional, que é o estado de sítio, o legislador nega a incomunicabilidade do preso, que dirá num estado normal de coisas. Então, eu pactuo aí do entendimento da incompatibilidade desse artigo 21 com a Constituição Federal. Que depois da Constituição Federal de 88, não se pode mais decretar a incomunicabilidade do preso. Tá? Porque esse artigo não teria sido recepcionado pela Constituição Federal de 88. Porque, presta atenção, é vedada a incomunicabilidade do preso no estado de sítio, está lá na Constituição Federal, que é um estado excepcional, né? É um estado, uma situação absolutamente excepcional, extraordinária. Até mesmo nessa situação extraordinária, é vedada a incomunicabilidade do preso. Bom, e nesse estado que nós vivemos, que é no estado normal de coisas, ou seja, no estado democrático de direito,
Será que poderíamos admitir a incomunicabilidade do preso? Ao meu ver, a resposta é negativa, tá? Da não recepção desse artigo 21º com a Constituição Federal de 88. Tudo bem? Bom, então nós falamos, né, ou tentamos passar a maior parte de informações para vocês sobre inquérito policial. Todas as formas de iniciar o inquérito policial, o seu processamento, a sua finalização com o relatório e a sua destinação. Tá? Agora nós vamos entrar num outro estudo, que praticamente já foi quase esgotado, vocês vão perceber. Eu poderia ir bem mais rápido, só não estou conseguindo ainda, porque ainda não estou confortável ainda com a voz, né, desde semana passada, né? Mas eu poderia ser bem rápido. Mas eu poucos treinadores fazem isso. Eu vou fazer antes de entrar na ação penal propriamente dita, ou numa classificação subjetiva da ação penal. Eu vou fazer inicialmente uma classificação objetiva da ação penal. Tá? Então nós podemos classificar a ação penal de forma objetiva. Por que objetivo? Porque depois nós vamos falar em relação ao sujeito. Aí nós vamos falar da ação penal pública e ação penal privada. Tá? Mas essa é uma classificação objetiva. Ela pode ser de conhecimento, ação penal. Ela pode ser de conhecimento, ela pode ser cautelar e ela pode ser de execução. Né? Quando ela for de conhecimento, ela pode ser constitutiva, declaratória ou condenatória. Primeiro, nós precisamos só definir rapidamente o que é ação, o que é o direito de ação, o que é ação. Será que é o direito de invocar a tutela jurisdicional, né, para solucionar um conflito de interesse qualificado pela pretensão resistida? Será que esse é um direito subjetivo que independe até mesmo do direito material? Ou seja, ninguém me impede amanhã de eu entrar com ação contra vocês. O que me impede? Nada me impede. Eu posso responder por uma denunciação caluniosa. Tudo bem. Mas eu não tenho direito material, mas eu tenho direito processual de promover uma ação contra vocês, respondendo com todas as consequências futuras. Então, o direito de ação, ele independe até da existência do direito material. Então, nós podemos, nessa classificação objetiva, classificá-la de ação penal de conhecimento, cautelar e de execução. Então, vamos ver se existe isso no processo penal de maneira objetiva. Então, nós podemos exemplificar uma ação penal de conhecimento constitutiva. Por exemplo, a revisão criminal. Revisão criminal, um dos requisitos dela é que haja o trânsito julgado da sentença penal condenatória. Então, a partir do momento que se julga procedente uma revisão criminal, está alterando aquela situação jurídica do sujeito. Então, está constituindo uma nova situação jurídica. O sujeito de condenado passa a ser absolvido. Então, eu posso falar que é uma ação penal de conhecimento de natureza constitutiva. Ela pode ser declaratória também, por exemplo, e cautelar, né? Um habeas corpus preventivo, onde, por exemplo, no caso da CPI, um habeas corpus para garantir o direito de silêncio à testemunha. Quando o juiz concede o salvo-conduto para que a testemunha não possa ser presa caso ela não responda algumas das perguntas da CPI, ele está declarando, né, que em determinada situação, em determinada ocasião, o paciente não poderá sofrer restrição à sua liberdade de locomoção. Quando, por exemplo, ela se omitir
deixar de responder, responder somente algumas ou não responder nenhuma das perguntas que lhe foram formuladas, caso possa se autoincriminar. Então, é o famoso habeas corpus para garantir o direito de silêncio da testemunha, normalmente utilizado nas comissões parlamentares de inquérito, frente às comissões parlamentares de inquérito. Então, nós podemos exemplificar a ação penal de conhecimento declaratória. Ela pode ser também condenatória, né? E é a regra praticamente no processo penal, né? Condenatória absolutória. Então, condenatória é quando julga procedente a pretensão acusatória, né? Aplicando o direito ao caso concreto. Então, o juiz vai julgar procedente a pretensão acusatória, aplicando o direito ao caso concreto. Nesse caso, nós falamos que ela é de conhecimento, né, porque admite todos os meios de prova ali, mas ela tem natureza condenatória. Então, falamos de uma ação penal de conhecimento. Ação penal cautelar. Nós falamos, quando eu falo em cautelar, eu já dei o exemplo de um habeas corpus preventivo, né? Ele tem natureza de ação penal cautelar, porque quando eu falo em cautelar, eu estou falando em periculo in mora e fumus boniuris. Perigo da demora é a aparência, a fumaça do bom direito, né? Então, por exemplo, a prisão preventiva tem natureza cautelar, ela tem natureza de ação penal cautelar, tem toda essa cautelaridade, né? E por último, será que existe ação penal de conhecimento? Aliás, de conhecimento, desculpa, de execução? Tem. Só que aqui, inicialmente, ela é mais flexível, né? Por exemplo, sujeito condenado a pena de multa. O juiz vai intimá-lo para pagar, por exemplo, no prazo de 10 dias. Ele não paga. Se ele não paga, antigamente a execução era feita pela Fazenda, Procuradoria Geral, né, do Estado, né, que fazia a cobrança. Hoje não, hoje quem faz a cobrança é o Ministério Público em sede de execução penal, aplicando a Lei 6.830 de 1980. Por quê? Pena de multa é dívida de valor. Então, a mesma coisa que você não pagar um IPTU, não pagar um ICMS, é dívida de valor. O promotor vai entrar com a execução obedecendo os mandamentos da Lei 6.830 de 1980. Pois não. Não, é no processo de execução. De execução. No processo de execução. Tá? E não no processo de conhecimento. Transitou em julgado, então, vai ser cobrada a multa lá no processo de execução. Tá bom? Então, nós temos também a execução no processo penal. Numa classificação objetiva, então, nós podemos afirmar que temos ação penal de conhecimento, cautelar e execução. Né? E agora, será que deve observar também as condições da ação? Como no processo civil? Sim, aqui no processo penal é necessário que se observe as condições da ação, porque senão o juiz vai rejeitar a denúncia ou queixa. Está lá no artigo 395.2 do Código de Processo Penal. O juiz rejeitará a denúncia ou queixa, por exemplo, quando faltar uma das condições exigidas para a ação penal. Então, se faltar interesse de agir, o juiz vai rejeitar. Por exemplo, o promotor oferece denúncia de um crime que ocorreu em 1960. Já está prescrito quanto tempo? O promotor não tem interesse de agir. Então, se ele oferece denúncia, o juiz deve rejeitar, com fundamento no artigo 395.2 do Código de Processo Penal. Ou 3, né, que é o geral. Né? Se não tem interesse de agir, não tem justa causa. Eu sempre falo, né,
que não precisaria do legislador ter colocado o 1, o 2 e o 3 no artigo 395. Bastava tão somente ele ter colocado o 3. A denúncia ou queixa será rejeitada quando faltar justa causa para o exercício da ação penal. Não precisava mais, porque esse é o completo, ele abrange os outros dois. Mas vamos lá, então tem que ter as condições da ação: interesse, legitimidade, né? Como que o promotor vai oferecer uma ação penal privada? Ele não é parte legítima. Se ele o fizer, o juiz deve rejeitar. Então a legitimidade é uma das condições da ação, né? Só fazendo uma interpretação analógica, a possibilidade jurídica do pedido, no processo civil, ela se confunde agora com o mérito, né? Ela não é mais condição da ação, né? No processo penal aqui, eu entendo assim, ao meu ver, nós poderíamos até fazer uma interpretação analógica aqui no processo penal, né? Porque se o promotor oferece uma denúncia, por exemplo, e pede a condenação num dano culposo, o juiz recebe, e se ficar realmente provado que houve a culpa, a consequência deve ser uma sentença absolutória com fundamento no artigo 386, inciso 3º do Código de Processo Penal. Por quê? Quando aquele fato não constitui infração penal. Por que você está falando? Porque não existe dano culposo. Dano é só doloso. Se você olhar o artigo 63, o legislador não fala em culpa. A culpa é excepcionalidade. Quando o legislador quer admitir, ele o faz expressamente. Se ele não o fez, é porque ele não quis admitir. Então não tem dano culposo. A partir do momento que o promotor ofereceu denúncia, e se porventura o juiz recebeu, a consequência é o quê? Aquele pedido era juridicamente impossível, mas vai entrar na questão de mérito. Por quê? Porque o juiz deve absolver com fundamento no inciso 3º do artigo 386, né? O fato narrado não constitui infração penal. O juiz absolverá desde logo usando a seguinte fundamentação, inciso 3º: o fato narrado não constitui infração penal. Não existe dano culposo. Tá? Então, nós podemos até analogicamente trabalhar com fundamento no artigo 3º do Código de Processo Penal, interpretando na forma do Código de Processo Civil, né? E, além das condições normais da ação, pode ser que a lei exige uma condição especial, né? O que seria essa condição especial? Por exemplo, nos crimes de ação penal pública condicionada à representação, o que o promotor deve demonstrar junto com a denúncia? Senão o juiz não vai receber a denúncia. O que o promotor tem que provar, mostrar ali para o juiz? Não, aqui nós estamos falando da ação penal pública. Queixa é sinônimo de ação penal privada. Ação penal pública. O que o promotor deve demonstrar juntamente com a denúncia? Você falou a vontade da vítima, tudo bem. Mas o que é essa vontade? Como é que chama esse ato de vontade? A representação, não é? Não é ação penal pública condicionada à representação? Então, nesse caso, o promotor deve mostrar para o juiz a denúncia e a representação da vítima. Então, eu quero dizer que a representação, eu já falei isso para vocês, tem gravado aí, a representação é uma condição de procedibilidade da ação penal pública condicionada à representação. É uma condição especial que a lei exige. Por exemplo, se for condicionada à requisição do ministro da Justiça, o que o Procurador-Geral da República tem que mostrar junto com a denúncia? A requisição do ministro da Justiça. A requisição do ministro da Justiça é uma condição de procedibilidade da ação penal. Certo? Olha o tanto que isso é importante. Tá? E temos também algumas condições objetivas de punibilidade que devem ser demonstradas. Vou dar um exemplo para vocês. Quem pode localizar e fazer a leitura?
Eu falei da ação penal privada personalíssima, voltaremos a falar, mas só ler o parágrafo, quem pode ler para mim? O parágrafo único do artigo 236 do Código Penal, que diz: nesse caso, somente se procede mediante queixa do contraente enganado, né, após o trânsito em julgado do cível da sentença que anulou o casamento por erro ou impedimento. Quem pode ler o parágrafo único do artigo 236 do Código Penal? Quem localizar pode ler, por favor, a gente ganha tempo. Certo? Olha, presta atenção. Então, se tem uma ação penal privada personalíssima, o contraente enganado ele apresenta a queixa. O que ele tem que apresentar junto com a queixa? Qual que é o documento que ele tem que apresentar junto com a queixa? A certidão de que a sentença nociva transitou em julgado. Porque quem decide e julga estado civil das pessoas é o cível. Então, quem vai discutir se o casamento é nulo por erro ou impedimento é o cível. Então, essa exigência da certidão que transitou em julgado a sentença lá no cível é uma condição objetiva de punibilidade. Se o contraente enganado não colocar junto com a sua queixa, o juiz vai rejeitá-la, porque falta uma condição objetiva de punibilidade. Entenderam? A mesma coisa. Isso é interessante também. Crime contra a ordem tributária. Né? O que é necessário para alguém responder por um crime contra a ordem tributária? É uma condição objetiva também de punibilidade o fim do processo administrativo. Então, se a Fazenda está falando de sonegação fiscal de ICMS, o promotor não pode oferecer denúncia se a Fazenda estadual não terminou o processo administrativo, porque ela vai lá, autua a empresa pode se defender, pode recorrer à segunda instância administrativa. Enquanto não finalizar esse processo administrativo, o promotor não poderia oferecer uma denúncia pelo ilícito criminal de sonegação fiscal. Por quê? Pode ser que a Fazenda inicie o processo administrativo e fale: não, houve só um ilícito fiscal, então não houve crime. Mas o promotor já entrou com a ação, o juiz recebeu. Então, é uma condição objetiva de punibilidade nos crimes contra a ordem tributária que o processo administrativo tenha finalizado. Se não finalizou e o juiz recebeu a denúncia, faltou uma condição objetiva da punibilidade. Você entra com habeas corpus para trancar a ação penal. E o juiz não pode receber a denúncia se não finalizou o processo administrativo fiscal, seja no âmbito federal, estadual, municipal. Tudo bem? Pois é. Sim, 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 porque a própria fragmentariedade do direito penal, né? Porque, olha, se o direito tributário resolve aquela questão, não precisa de direito penal. Agora, o que acontece? O fiscal, quando vai fazer uma análise se houve sonegação fiscal, se houve fraude no pagamento de impostos, quando ele entender que há indícios de crime, ele tem que fazer uma representação para fins criminais. Então, o próprio fiscal, ele faz uma representação entre aspas. Tá? Fala representação, mas não tem nada a ver com ação penal pública condicionada à representação, porque é ação penal pública incondicionada. Então, ele faz essa representação
para fins criminais e endereça ao delegado de polícia. Então, se for um tributo federal, vai para a Polícia Federal. Se for um tributo estadual, vai para, ou municipal, vai para a Justiça Estadual. Tá certo? Então, a própria lei diz que essa manifestação do fiscal deve ser uma manifestação contundente em relação a indícios de crimes contra a ordem tributária. Tá? Ele que fala. Agora, até o Ministério Público e promotor fala, não, mas a lei em nenhum lugar fala que eu tenho que esperar o julgamento do processo administrativo para mim oferecer denúncia. Eu não tenho proibição de oferecer denúncia. Se de outra forma eu conseguir indícios de autoria e materialidade, eu posso oferecer denúncia. Isso não prevalece, tá? E os promotores que entendem assim, nos tribunais, isso não prevalece, nem na doutrina. Tá? Aí você entra com habeas corpus, se o juiz receber. Se o promotor ofereceu, o juiz deve rejeitar, dizendo, olha, falta uma condição objetiva de punibilidade, que é o final do processo administrativo, portanto, rejeito a denúncia. Se ele receber, você entra com habeas corpus para trancar aquela ação penal. Tá? Bom, então nós falamos de condições especiais, tá vendo? Que interessante. Além das condições da ação, a lei pode falar em condições especiais. E pressupostos processuais? Não pode ter pressupostos processuais que impeçam o desenvolvimento regular do processo, né? Vamos imaginar que tenhamos aí uma coisa julgada. Ora, se o sujeito já foi processado pelo mesmo fato, né? Mesma parte, mesmo fato, lá na primeira vara criminal, como que ele pode responder pelo mesmo fato lá na segunda vara criminal? Se ele transitou em julgado lá, na primeira criminal, e na segunda começou um outro processo, eu vou entrar com exceção de coisa julgada, que é um pressuposto processual que impede o desenvolvimento regular desse processo na segunda vara. Né? Agora, se aquele processo lá da primeira ainda não transitou em julgado, está em andamento, e tem um processo na segunda, mesma parte, mesmo pedido, mesma causa de pedido, nós podemos afirmar que nós temos aí uma litispendência, né? A incompetência do juízo, a ilegitimidade de parte, todas são exceções processuais que podem ser opostas, que impedem o desenvolvimento regular do processo. Então, tudo isso tem aqui no processo penal. Tá? Também, né? Esses pressupostos processuais que impedem que o processo se desenvolva regularmente. Tudo bem? Então, essa é uma simples classificação objetiva da ação penal que eu queria fazer para vocês. E nós vamos passar agora, então, para a classificação subjetiva da ação penal. Né? Então, nós vamos falar de 3 ações penais. Ação penal pública incondicionada, ação penal pública condicionada à representação e ação penal pública condicionada à requisição do ministro da Justiça. São 3. Então, antes de falar cada uma delas, nós vamos falar dos princípios norteadores da ação penal pública. Primeiro, nós temos o princípio da obrigatoriedade, né? Então, é o que eu disse, se a ação penal pública, diante dos indícios de autoria e materialidade, que são pressupostos da denúncia, o Ministério Público está obrigado a oferecer denúncia. Mas e se ele não oferecer? Se ele deixar de praticar um ato de ofício por interesse ou sentimento pessoal, isso chama o quê? Prevaricação. Ou falta funcional. Se não tiver interesse e sentimento pessoal, caracteriza uma falta funcional. Tá? Então, ele é obrigado a oferecer a denúncia diante dos pressupostos, indícios de autoria e materialidade. Mas ele tem a conveniência e a oportunidade de analisar se existem esses pressupostos ou não. Sim, mas aqui nós estamos fazendo uma afirmação diante
de indícios de autoria e materialidade, ele não pode se furtar em oferecer a denúncia, em nome do princípio da disponibilidade. Aliás, obrigatoriedade, desculpa. Certo? Então esse é o primeiro princípio. É diferente na ação penal privada, né? Porque lá é conveniência e oportunidade. Então, se vocês ofenderam a minha honra, eu não tenho a obrigação de propor uma ação penal contra vocês. Eu proponho se eu quiser. O Estado me dá um prazo de 6 meses para que eu possa deliberar se eu aciono o Estado ou não. Já o Ministério Público, diante da materialidade, indícios de autoria, ele é obrigado. Certo? Agora, e se ele já ofereceu a denúncia? Será que ele pode desistir? Ele pode dispor? Ou será que vige o princípio da indisponibilidade na ação penal pública? Será que ela é indisponível? Ou o promotor pode dispor? Ah, mas ele não pode pedir absolvição? Ele não estaria dispondo? Não, nada a ver, né? Promotor de justiça, se não tiver prova, ele tem que pedir absolvição. Ah, mas ele achou que tinha indícios, tudo bem, são requisitos para denúncia. Mas requisitos para condenação, é necessário que haja uma certeza, e não somente indícios. É necessário uma certeza para que alguém seja condenado. Né? Mas então quem pode ler para a gente, para não ter nenhuma dúvida, o artigo 42 do Código de Processo Penal? Por gentileza. Localizei artigo 42. Certo? O Ministério Público não pode desistir da ação penal. Então isso chama-se o quê? Indisponibilidade. A ação penal pública, ela é indisponível. A partir do momento que o promotor oferece a denúncia, ele não pode desistir. Pode pedir absolvição, não só pode, como deve, nos casos em que não se tem a prova certa da autoria ou da materialidade. Mas o que ele não pode é abrir mão, desistir. Isso a sociedade não faculta a ele, que representa os interesses da sociedade. Né? Bom, diferentemente, só para a gente fazer um paralelo, diferentemente na ação penal privada. Eu entrei com ação contra vocês, uma queixa-crime. O juiz recebeu. A queixa-crime está tramitando. Eu posso abandonar o processo? Posso. O juiz marca uma audiência, eu não vou. Aí ele vai decretar o quê? A perempção, fundamento no artigo 60, inciso 3º do Código de Processo Penal. Marca a audiência, eu não vou. Eu posso perdoar vocês? Posso, vocês aceitando a extinção da punibilidade. Ou eu posso praticar até um ato incompatível com a vontade de continuar com o processo. Isso chama-se o quê? Perdão tácito. Eu estou processando vocês, aí eu chamo vocês para uma festa. Aí todo mundo lá na festa se confraternizando. Eu estaria praticando um ato demonstrando o quê? A minha incompatibilidade de continuar com o processo contra vocês. Isso chama-se perdão tácito. Então eu posso abandonar, eu posso desistir, que é a perempção, eu posso perdoar. Isso é disponibilidade da ação. Ação penal privada é disponível. Ação penal pública é indisponibilidade. Certo? Bom, outro princípio da indivisibilidade. Ou seja, a ação penal deve ser proposta contra todos os autores do crime. Então, esse princípio vige tanto na ação penal privada quanto na ação penal pública. É lógico que quando eu falo de ação penal privada, eu teria que explicar o princípio da indivisibilidade e renúncia tácita, e aí quando ele pode editar a queixa, quando ele não pode, aí fica mais complexo para não explicar isso agora, mas só adiantar que nas duas ações penais tem o princípio da indivisibilidade. Então, se 5 pessoas cometeram um homicídio, o Ministério Público é obrigado,
pelo princípio da indivisibilidade, a propor ação contra os 5 autores do homicídio. Pode ser que, no primeiro momento, entendam que era só 4, depois aparece um quinto, e aí o promotor pode editar a denúncia para acrescentar mais um elemento, depende do estágio que estiver o processo, dando todas as garantias processuais para esse outro réu. Ou senão ele oferece uma denúncia em separado, a depender do estágio que está o processo. Tá? Mas isso é indivisibilidade. Né? A ação penal deve ser proposta contra todos os autores do crime. Certo? E por último, nós temos o princípio da intranscendência. O que é o princípio da intranscendência? Diz o princípio da intranscendência o quê? A ação penal somente pode ser proposta contra o autor do crime. Tá? Isso também se aplica tanto na ação penal privada, tanto na ação penal pública. Né? Então, isso deriva de ordem constitucional, intranscendência. Qual que é o princípio? A pena não passará da pessoa do condenado. Então, a ação penal somente pode ser proposta contra o autor do crime. Contra o responsável civil, não. Né? Então, por exemplo, nós temos esse exemplo. O dono da empresa. O sujeito é motorista da empresa. O motorista vai e comete um crime. A responsabilidade objetiva entre o motorista, entre a relação empregado e empregador, a responsabilidade do empregador ela é objetiva em relação ao empregado. O empregador responde independentemente de culpa. Certo? Mas a ação penal somente pode ser proposta contra quem? Contra o motorista. Se o motorista matou alguém, foi negligente, matou alguém, mas a empresa não tem responsabilidade civil? Tem, mas a responsabilidade criminal é só do motorista. Se provar um nexo causal, né? Essa responsabilidade civil, essa é da empresa, a não ser que se prove, né, que o motorista foi lá na empresa, pulou o muro lá, estourou o cadeado e saiu com o carro da empresa sem autorização, fora do horário de trabalho e furtou um veículo. Lógico que a empresa não será responsabilizada, não tem um nexo causal. Tudo bem? Princípio da intranscendência. Ação penal somente pode ser proposta contra o autor do crime. Tá? Pois não. Não, aí se provar, por exemplo, olha, eu sei que o carro está sem freio, eu falo para o motorista fazer uma entrega. Então, é possível que os dois respondam a uma lesão corporal culposa. É possível que os dois respondam por lesões corporais culposas, independentemente. Tá? Porque, né, nesse caso, sim. Tá? Mas fora desse exemplo dado, e nós sabemos que a empresa não responde criminalmente. Alguns países, por exemplo Portugal, o responsável civil é chamado no processo criminal. Ele se defende no processo criminal. Por quê? Porque depois eu posso executar diretamente ele, porque ele participou da relação que fez a coisa jurídica, a coisa julgada material. Então eu posso executá-lo depois. Se ele não participar, eu não posso executá-lo. Eu posso entrar com ação, não na execução, porque ele não participou da relação que fez a coisa julgada material, portanto eu não posso executá-lo lá no CIV. O máximo que eu posso fazer é entrar com ação de conhecimento, lhe dando toda a oportunidade de defesa por ele não ter participado lá da coisa julgada material, já que a sentença condenatória transitada em julgado é título executivo judicial. Não se discute mais
se a pessoa se foi ela o autor do crime, se o crime existiu, se essas questões já foram decididas no criminal. Tá? Perfaz-se então o título executivo judicial, certo? Mas isso é matéria de objeto de outro estudo. Então nós falamos os princípios norteadores da ação penal pública, tá? Mas para a gente encerrar a aula de hoje falando de ação penal pública incondicionada, nós já até esgotamos bastante sobre isso, né? Como incondicionada, por quê? Ela não está condicionada à manifestação de vontade de quem quer que seja. As autoridades devem agir de ofício. Então, o delegado que depara-se, por exemplo, com um roubo, ele deve agir de ofício instaurando inquérito policial.